Então, boa noite a todos de novo. Aproveitando a oração do Emerson e me lembrando de uma publicidade que se vê hoje em dia na cidade sobre as ajudas que nós devemos fazer a pessoas mutiladas de guerras. Eu me lembrei um desses dias, vendo um desses cartazes, de que o ser humano precisa de se humanizar mais, precisa de acordar para a realidade. Há 2000 anos, Jesus veio à Terra pedir para a gente se amar. Foi a única coisa que Ele pediu para a gente fazer, que nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. E nós hoje continuamos não nos amando, nem sabendo amar ainda. E hoje a gente vai falar sobre colônias espirituais. Colônias espirituais que é baseado num livro depois a gente vai chegar lá, porque nós sempre dissemos que os centros espíritas e o mundo dos encarnados, esse nosso mundo, é só uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, hoje vamos fazer um passeio pelo mundo espiritual. E Emanuel Swedenborg foi um sueco que foi um dos pioneiros do espiritismo, ainda Allan Kardec não tinha descoberto o espiritismo. Nos diz no livro A Verdadeira Religião Cristã: o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade, e essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual, há terras como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e casas. Há escritos e livros. Há funções e comércio. Há ouro, prata e pedras preciosas. Em uma palavra, há tanto em geral como em particular. Todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Isso ele nos dizia no início dos anos 1800. E Allan Kardec, alguns anos depois, na Revista Espírita, em agosto de 1858, nos diz: para certas pessoas convencidas da existência do espírito, e aqui não cogito de outras, deve ser motivo de espanto que, como nós, espíritos, tenham suas habitações e suas cidades. Não me pouparam críticas. Casas de espíritos em Júpiter. Piada! Porque Allan Kardec realmente precisou. Continua dizendo o espírito Pallassi, médium psicógrafo de Victorien Sardou, na Revista Espírita, também em 1858. Os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias. Grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, após o terem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas. Daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Se torna difícil a gente imaginar que planetas como Júpiter, Marte, Lua, que para nós, aos nossos olhos, são áridos, desertos, nem luz tem, não tem água, não tem nada, e como é que são habitados? Porque cada mundo está adaptado aos espíritos que lá habitam. E Júpiter, de facto, é uma das colônias mais evoluídas. Colônia é um conjunto de indivíduos da mesma nacionalidade que se estabelecem em local estrangeiro. Isso é a definição de Novíssima Enciclopédia Delta da Larousse. Ou um conjunto de indivíduos que deixaram a pátria para se estabelecerem em outro país, segundo a Enciclopédia Dicionário Internacional. E é um grupo de imigrantes que se estabelecem em terra estranha. Ou seja, colônias espirituais, comunidades espirituais, cidades espirituais, mundos transitórios. É disso que hoje a gente vai falar.
E o que é que rege as colônias espirituais? É a lei da afinidade. Ou seja, nós vamos para a colônia com quem nos afinizarmos mais. E há colônias espirituais são de diversos tipos. Tem colônias socorristas, correcionais, de estudo e desenvolvimento de artes, de pesquisa no autoconhecimento e científicas e muitas outras. E hoje vamos fazer um passeiozinho. Por exemplo, hoje vamos andar em cima do Brasil, porque esse livro foi escrito por uma médium e ela pegou então nas informações espirituais que o médium lhe deu e todas as colônias que hoje vamos falar, se termos falado todas elas, são 26, vamos falar delas e o que é que cada uma, onde se situa e o que é que faz. A colônia das águas é próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões. Estendendo-se no sentido em que correm as águas do Grande Rio, no seu encontro com o mar. E a sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Ou seja, fica ali, deixa eu ver se ele funciona, fica ali correndo o rio Amazonas em direção ao mar e vai ocupar parte do Amazonas e do Pará. E se chama Colônia das Águas exatamente porque está por cima daquele que é considerado um dos maiores rios do nosso planeta e que a água não falta, né? Tem a Colônia dos Amigos da Dor, que fica ao norte de Minas Gerais, passando pelos Minas Gerais, sim, passando pelo extremo sul do Bahia, passando pelo Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros dessa colônia prestam atendimento nas igrejas, nas Santas Casas de Misericórdia e em funções do ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terra brasileira. Pelo menos que a gente tenha conhecimento. E, como o próprio nome indica, Amigos da Dor, eles se especializam também em auxiliar no sofrimento dos espíritos desencarnados e aqueles espíritos mais sofredores são para eles encaminhados. Mas quando eu falava da lei de sintonia, nós próprios vamos ter que decidir a morada para onde a gente vai. Portanto, hoje a ideia de mostrar essas colônias é para que a gente se decida o que é que a gente vai fazer por aqui mesmo, para depois decidir qual é das moradas que a gente vai tomar lá em cima. Tem a Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observações atuantes no equilíbrio exercido pelo oceano, na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Também sabemos que, de facto, o que gere o nosso planeta, tudo que equilibra esse planeta bendito, são os oceanos, são a água. E nós precisamos pensar que não podemos desperdiçar água e que a água é um bem necessário para toda a gente. E essa colônia da praia usa-se exatamente de se situar numa grande parte em cima do mar, porque ela fica na zona do Espírito Santo, mas uma grande parte fica por cima do oceano, exatamente para que a espiritualidade possa conseguir trabalhar com essa energia natural, fundamental para a vida humana.
Temos a Colônia das Flores, que fica um pouco mais a sul do Brasil. Ali. Ali está Goiás. Viu? Ali está Paraná. E é uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade do Alto Paraíso de Goiás. Como pontos de referência no Paraná, está próxima à União da Vitória, a Londrina, adentrando São Paulo, as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Em direção do sudeste de Minas Gerais, adentra Goiás por São Simão, Paraúna até Alto Paraíso. Paraíso das Flores especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Portanto, essa é uma colônia hospital que se especializa em tratar doentes de câncer. É realmente uma das maiores colônias. E não vamos pensar que porque está uma colônia a ocupar toda essa zona do Brasil, não tem outras colônias que se possam interligar ou que estejam mais acima ou mais abaixo, viu? Porque o mundo espiritual não é como a Terra. Se eu estou aqui, ninguém pode estar aqui, né? Porque vai ocupar parte do meu corpo. No mundo espiritual isso não existe, porque não existe corpo físico. E então, podem estar as coisas interligadas, como estudávamos um desses dias no ESD sobre os fluidos, de que nesse momento à nossa volta circulam 50 mil ondas de TV, de rádio, de ondas eletromagnéticas, de tudo que é comunicações de telemóveis, e nenhuma interfere com nada, e elas estão todas à nossa volta. As colônias espirituais são exatamente a mesma coisa. Pode ter dezenas de colônias espirituais fazendo o seu trabalho, nenhuma se incomoda com as outras. Porque tudo está na sua vibração, na sua sintonia e no seu campo magnético. Continuando, temos a colônia de Nova Esperança. Vocês viram que a colônia anterior, ela vai até Goiás, né? Ali em cima. E se a gente salta para a colônia de Nova Esperança, ela está praticamente no mesmo sítio que estaria o norte da outra, certo? Então pronto. Era aí que eu queria que vocês depois não dizerem, mas está no mesmo sítio que a outra. Pode estar. Então, ele poderia ser chamada de colônia de estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram e saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próximo à cidade de Palmelo, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, e Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. Ipameri. Portanto, a gente chega aqui, sai daqui, mas eles contabilizam que a gente chegou e que a gente saiu. Viu? Só falando, desculpa o senhor interromper, por que está falando de Palmelo, que está próximo de Palmelo? Porque Palmelo é a única cidade, aliás, é um povoado porque ela é bem pequenininha. As cidades normalmente tem a cidade, depois tem o centro dos espíritas. Palmelo foi o contrário, ela nasceu a partir de um centro espírita. E é um local que é totalmente voltado para o espiritismo, onde tem cirurgias espirituais, lá é totalmente centro espírita e todo o trabalho espiritual. Uma cidade espírita. Palmelo é uma cidade espírita. Ou é o espiritismo na cidade, para se falar. Tem, claro que tem outras religiões, porque a cidade foi aumentando e tem tudo o resto, mas
Sim, eu penso que todo brasileiro conhece, que já ouviu falar de Palmelo, que quando é preciso fazer um tratamento espiritual, tem muita gente que encaminha para lá. Temos a colônia de Nova Esperança. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente irradiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento dos tratamentos específicos, ou por afinidade ou por vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com méritos para isso. Possui vários pontos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrestre. Esses pontos recebem todos o nome de Boa Esperança. As atividades espirituais são intensas e possuem muitos emissários de luz. Todo o trabalho de serviço prestado na colônia recebe-se bônus hora. Como quem já leu o Nosso Lar sabe, quem não leu está na hora de saber, e está na hora de pegar no livrinho e ler. E se não tiver muita vontade de ler, tem o vídeo do Nosso Lar também. Portanto, tem áudio também. Não precisa arranjar desculpa. Mas nessa primeira obra magistral de André Luiz, ele nos fala realmente do ônus hora, de como é que são feitos os pagamentos no mundo espiritual para os trabalhos que a gente faz. E a colônia Nova Esperança é realmente uma colônia do gênero do Nosso Lar. É uma colônia que vai socorrer as pessoas recém-desencarnadas que precisam de tratamento e que depois vão para colônias direcionadas, ou como se leu antes, ou pedidas por elas, ou solicitadas para a família, ou por afinição, ou para afinidade, ou por vontade. As pessoas depois vão direcionadas para a colônia a que se sentem mais ligados. Tem a colônia Morada do Sol, que se localiza na parte leste do Brasil, estendendo-se no norte de Bahia, seguindo Altamira, atravessando Sergipe, passando por Aracaju e segue por Alagoas, por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. E essa colônia também coordena um trabalho de equipas espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Ou seja, são espíritos programados e preparados para ajudar os encarnados com problemas de doenças espirituais e com problemas tropicais. E como vocês veem, também apanha grande parte do Oceano Atlântico para aproveitar a energia marítima. Temos a colônia Raios de Amanhecer, que se localiza na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Portanto, essa é a linha do Equador, e ele está... e essa aqui é por cima de América Central, onde temos a Guiana Francesa, é aqui o Equador, o Brasil, e vai para ser para baixo. Forma uma quase ciranda em torno da Terra. Ela aqui apareceu esse pouquinho aqui, mas ela faz quase toda a orla da Terra naquela linha abaixo do Equador. Embora apresente núcleos de espaço em espaço. E os maiores núcleos estão no Brasil, no norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África abrange os 2 Congos e o Quênia. E o outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores e conjuntos deles que constituem a colônia Raios de Amanhecer. É realmente uma das colônias que se estende a quase todo o planeta no seu trabalho. Continuando, cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo, a filosofia de atendimento em todos eles. No Brasil, a colônia tem um aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil da Terra foram inspirados nessa colônia. Portanto, quem gosta de crianças, quem trabalha na evangelização e quer continuar com a evangelização
no plano espiritual, quando partir, pode pedir para ir para a colônia do amanhecer, porque lá vai ter criança para tratar. Portanto, é uma das colônias bem importantes no tratamento das crianças. Temos a colônia da regeneração, que se localiza nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, exatamente, Pernambuco, Luzia e até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento, o fluido concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização na renovação interior. Portanto, ela vai ocupar também um pouquinho ali do mesmo espaço da nossa primeira grande colônia que a gente falou. Temos a colônia do Sol Nascente, fica no sudeste do estado de São Paulo, envolvendo as áreas de São José de Campos, Campos de Jordão, Itajubá, Pouso Alegre, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, em São Paulo. A colônia apresenta também um setor de preparação do espírito para o reencarne, aguardando o momento determinado por Deus. Geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos. E há os que são encaminhados para lá para receberem essa preparação para voltarem ao mundo físico. Voltando a falar de André Luiz, portanto, se nós pegarmos numa obra 3 vezes a seguir ou 4 vezes a seguir, Missionários da Luz, em que nos fala sobre os processos de reencarnação, como é que a reencarnação é programada e organizada para que aconteça, a colônia do Sol Nascente é uma das colônias que está trabalhando esse mesmo serviço, o trabalhar com os espíritos para programar o próximo reencarne. E tem muitos espíritos que são mesmo encaminhados só para lá, só para tratar de trabalhar o próximo reencarne. Tem a colônia da Redenção, que fica no leste de Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. E é uma grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual todas as colônias se beneficia e distribui seus fluidos através das suas equipes socorristas na Terra. Nessa colônia se encontra um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, com cenas vivas. A espiritualidade, como dizia logo no início Swedenborg, o mundo espiritual é tudo muito mais evoluído e muito mais bonito que na Terra, né? Porque o nosso desenho aqui é um desenho triste. Então, a espiritualidade, em vez de ter quadros nas paredes, como nós temos, né? Eles têm imagens, cenas vivas, que a gente vê como se fosse um pensamento de uma pessoa, de uma cena que se passou. E é um laboratório fluídico para a espiritualidade. Temos a colônia das Montanhas, que se localiza a noroeste de Minas Gerais, próxima à divisa com Goiás, adentrando o sudeste entre a Serra Bonita e a Serra Capivara e a Serra dos Gaúchos, envolvendo toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com os seus afluentes. É uma grande colônia também. Temos a colônia do Bom Retiro, localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se do norte até Cerro Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de um losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, a sua função principal é voltada ao reencontro do espírito, ao reequilíbrio do espírito. Portanto, os espíritos que partem com desequilíbrios emocionais e muitos vão para a colônia do Bom Retiro exatamente para esse equilíbrio e eles são especialistas em prestar o socorro aos recentes encarnados, aqueles que partiram
em momentos de sofrimento, revoltados com a própria morte, revoltados com essa transição e que precisam de um apoio espiritual. É para lá que eles são encaminhados. Temos a colônia do Padre Chico, fica no Triângulo Mineiro, numa região que envolve Uberaba, Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga, com pontos de referência material. É também conhecida pelo plano espiritual como a Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia na cor branca e amarela. É uma colônia de porte médio, tem vida intensa e movimentada, devido a um grande número de espíritos nela abrigados, tanto para socorro quanto para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Tem uma ala de hospitais, uma ala de albergues, uma ala de escolas, uma ala de informação, uma áreas residenciais e na parte central da colônia. Tem uma parte central. Portanto, para aqueles que não estão ainda decididos para onde é que hão de ir, essa aqui tem muita oferta. A gente tem vários trabalhos para fazer, então a gente pode escolher qual delas é que a gente se adapta mais. E é realmente uma colônia multifacetada com várias possibilidades de muitos espíritos. E não é pequena. As colônias espirituais normalmente não são pequenas. Não são cidades que nem Lausanne, nem São Paulo. E já falando de São Paulo, que tem 30 milhões de habitantes, né? Porque, como nós falamos no início, nós somos 70 bilhões de habitantes na Terra nesse momento. Habitados, encarnados e desencarnados. Então, tem muita gente. Tem muito espírito por aí. Tem a colônia do Moscoso, situada na parte centro-leste do Espírito Santo. Envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Oceano Atlântico. Tem o formato de um retângulo, características orientais por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Havia milhares de anos que vieram em migração espiritual para o psiquismo no Brasil. Tem informações de que realmente os moscos, muito antes de Jesus, já estavam trabalhando no Brasil, ajudando nessa colônia do Moscoso, por isso é que ela tem esse nome. E fica realmente por cima do Espírito Santo e por cima do Atlântico. Continuando, tem como característica o desenvolvimento de técnicas especiais, que auxiliam o espírito à autodescoberta como essência divina. Distribui equipas de tarefeiros por toda a parte, estimulando e concedendo apoio a toda a tarefa que visa a educação da alma no domínio de si mesma, ampliando os setores de autoconhecimento. Inspiram encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado de suas pesquisas e esforço visando o autoconhecimento. Eu penso que todos nós estamos conscientes de que quando alguém escreve um livro, tem uma inspiração, né? Chico Xavier escrevia o livro porque era psicografado, mas os escritores têm inspiração e a espiritualidade veio dizer realmente que é da colônia Moscoso que parte a maior parte das ajudas espirituais para aqueles que escrevem livros de autoajuda e desenvolvimento espiritual. Ao fim e ao cabo é aquilo que a gente está precisando. Como eu dizia no início, nós precisamos de nos humanizar e de desenvolver a nossa humanidade em função do próximo, porque a gente ainda não aprendeu a amar, a gente precisa de aprender a amar. Tem a colônia do Rouxinol, que fica ao norte do Brasil, no Maranhão, ali, na região que envolve a Serra das Alpercatas,
As suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade do Presidente Dutra, ao sul de Raimundo das Manguebeiras, a leste da represa de Boa Esperança, divisa com Piauí, e a norte de Naru. Há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnam após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita com perda de sangue, o plasma da vida. Portanto, quando é uma colônia especializada, é uma colônia hospital, é uma colônia especializada em ajudar os espíritos que desencarnam com um longo período de enfermidade e que o que faz com que as nossas sensações não sejam mais as mesmas, e ou que tiveram uma morte súbita com uma perda muito de sangue para ser ajudados. Tem a colônia das Violetas, que é uma colônia do Brasil central, se estende do rio Sucurunduri ao Parque Nacional da Araguaia, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras e pela Serra de Apiaçás, em Alta Floresta. Ali bem no centro. Amazonas, Pará, Mato Grosso, ali no centro. E a colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus endocandários e laboratórios, os espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados, o resultado das suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe, direto ou indiretamente, a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes de coração, pequenas, médias ou grandes cirurgias cardíacas. E todo o avanço desenvolvido nessa área vem dessa colônia. Portanto, se hoje há cirurgias cardíacas e muita gente vivendo muitos anos graças a pacemakers e a operações cardíacas, foi graças à espiritualidade da colônia das Violetas. Eles, no plano espiritual, trabalham para o desenvolvimento das técnicas e depois inspiram os médicos e os operadores no plano encarnado para poderem pôr em prática o nosso corpinho físico, essas técnicas. Tem a colônia do Gramado, que está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélite da colônia. Entre elas destacam-se as colônias das orquídeas, dos girassóis, do guaíba, da estrela de alva, e o conjunto de todas elas recebe o nome de colônia do Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico com técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e dos pés. Portanto, a espiritualidade sabe trabalhar, sabe que o nosso corpo precisa de tratamento e então divide por colônias diversas zonas do nosso corpo. E a colônia do Gramado trabalha a nossa coluna vertebral e as nossas pernas e os nossos pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidades com esta colônia, recebendo dela muitas influências, em especial aqueles que fazem cirurgias de hérnia de disco para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Portanto, todos aqueles que desencarnam com problemas de paralisia são direcionados para lá para serem tratados. Porque a sensibilidade já não é a mesma no corpo físico e o perispírito muitas das vezes vai afetado também depois do desencarne. Temos também a colônia do Abacateiro, que abrange os estados de Goiás, Mato Grosso, na região que fica entre o distrito da Aparecida do Rio Claro, próxima a Montes Claros de Goiás, Barra do Garças, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rodanópolis e Bom Jardim de Goiás, como pontos de referência. A Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e a oeste, e toda a colônia é cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas de tratamento específico no atendimento renal,
tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate nesse setor. E agora a gente percebe porque que o abacate é considerada nesse momento a gordura mais saudável que existe na nossa alimentação. Se necessitamos de gordura, há que comer abacate, porque o abacate é realmente um dos alimentos renais por excelência. Tem a colônia Estudo e Viva, se encontra no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, estende a região do Pantanal Mato Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Manduaré. A finalidade da colônia é o estudo da vida. Todo espírito que deseja aprofundar-se em alguns estudos de autoconhecimento, para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise ao bem, à elevação de conceitos e à busca de Deus, desde que tenha bônus hora suficientes para se inscrever na colônia, pode dirigir-se a ela e permanecer enquanto desejar. Espíritos também fazem uma retrospectiva reprogramando-se para o futuro, verificando que pontos ainda os fazem ingressar na matéria para posteriormente poderem deixar o planeta Terra em busca de outro. Por isso é que ela se chama mesmo Estudo e Vida. Todos nós sabemos que nós precisamos evoluir e não é só na Terra que a gente evolui. A gente também precisa de evoluir quando estamos na erraticidade. E a colônia Estudo e Vida, desde que a gente tenha bônus hora, desde que a gente tenha trabalhado no mundo espiritual e tenha ganho um pilinzinho para poder passar umas férias, que, para quem ainda se pergunta, estar morto não é não fazer nada, é exatamente o oposto. Estar morto é trabalhar. Então a gente vai trabalhar e vai estudar. Vai estudar, vai estudar a nossa retrospectiva, vai ver o nosso futuro, em que é que a gente pode trabalhar de forma a que não precise encarnar mais, voltar para a matéria e para resolver esses problemas. Essa é a colônia ideal quando a gente estiver no ponto de poder ir para lá. Agora nós temos que saber o que é que a gente quer. E temos a colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil. A colônia vai de Porto Velho a Manaus, em linha reta, abrindo aproximadamente 20 km de largura. Os espíritos evoluíam entre esses arco-íris como se fossem viadutos em espaço em tarefas de amparo aos encarnados e conhecidos como os filhos do arco-íris. É uma das colônias que ajuda também outras colônias nesse tipo de trabalho. Portanto, como é que estão as nossas decisões? A gente vai para qual colônia? A gente vai fazer o quê nessa encarnação para depois decidir? Não? A do céu, Centro Espírito Umbralino. Dá-me licença, Força. faço uma referência. Portanto, a questão de ir, a lógica depende do merecimento de cada um de nós. Claro. No entanto, não somos nós que decidimos. Na medida em que nós saímos de uma etapa, nós saímos de uma excursão, ou digamos de uma viagem, que é o planeta Terra onde nós nos encontramos, e então, em princípio, todos nós como aprendizes da filosofia do Carpinteiro de Nazaré, em princípio todos nós passaremos pelo umbral. No entanto, através da nossa humildade, através dos conhecimentos adquiridos, portanto que são o bónus para o aumento e acréscimo do conhecimento, nós, independentemente de sermos, em princípio, recepcionados pelos nossos familiares mais próximos, que já partiram, depende de nós, do nosso psiquismo, justamente da forma como nós vibramos e construímos justamente os parâmetros
do nosso estado magnético que permite, finalmente, se enquadrar com aquilo que a gente leva connosco na nossa bagagem. Por conseguinte, independentemente de nós agora estarmos consciente ou inconscientemente com a vontade de, quando o dia chegar, nós podermos ir para esta ou aquela colónia, isso é extremamente delicado de afirmar que eu vou para esta, vou para aquela, vou para a outra colónia. Portanto, não só depende de nós, da nossa vibração, e justamente é isso que vai ditar justamente a continuidade do nosso percurso, porque muitas vezes nós somos recolhidos por entidades do bem que nos seguem aqui, não importa em qualquer lado, mas é a nossa vibração mental que vai ditar o caminho que nós vamos tomar de avançar ou estacionar. No entanto, a questão é simples. Em princípio, todos passamos pelo umbral. Por isso é que eu dizia logo no início de que somos nós, com as nossas atitudes na Terra, que vamos decidir para onde é que a gente vai. Sim, portanto, perante aquilo que a gente fizer aqui... Nós aqui queremos uma coisa. Nós aqui fazemos para isso. Nós aqui fazemos para isso. Se nós queremos algo, e a meta espiritual é a mesma coisa que a meta na Terra, se a gente quer ser médico, a gente vai estudar para ser médico. Se a gente quer ir para uma colônia espiritual em que a gente vai ajudar crianças, então a gente aqui na Terra só tem que se forçar para se formar em ajudar crianças. E aí, se a nossa afinidade estiver por esse campo, é para aí que a gente vai. Ninguém é obrigado. Exatamente, mas então... Depende da nossa vibração, do desencarne, do nosso estado de consciência, de como a gente vai estar naquele momento. E isso é uma... Mas isso é uma das coisas que eu também aprendi no Espiritismo, é que... O que eu estou a falar não são palavras minhas, nem ideologia minha. É ensinamentos que eu retirei de leituras que eu efetuei. Sim. Portanto, E ninguém está a dizer... transmite a todos e que nós, por vezes, temos, ou, digamos, não digo a sorte, ou o momento chegou de pegarmos nesta obra e naquela, ou na outra, e aí a gente se mune do conhecimento. O que eu estou a falar é retirado, que eu também desconhecia, é retirado de obras que eu tenho no livro. Portanto, não é invenção minha, nem é suposição minha, nem tampouco uma ideia construída a título pessoal. Mas, segundo Allan Kardec, no momento do nosso desencarne, nós somos atraídos automaticamente pela afinidade daquilo que nós sentimos nesse momento. E esse é um dos motivos de que eu, já em muitas palestras eu já disse isso, é de que eu aprendi a controlar muitos dos meus sentimentos e muitas das minhas explosões, que toda a gente tem, porque no momento em que vem essa explosão eu me digo, não, espera aí, não é para essa sintonia que eu quero ir, não. Portanto, muda de sintonia, muda de vibração, porque é essa a vibração que nos chama. Mas os trabalhos de hoje foram focalizados, segundo o livro que se chama... Diga. Portanto, nessa colónia... Hoje foram focalizados no livro da Vanya Arantes Damo, que através do espírito da Joaninha d'Arc escreve um livro que se chama Moradas Espirituais, visitas a 20 colónias, e são as 20 colónias que a gente acabou de escrever. Claro que o livro está muito mais desenvolvido e a gente termina fazendo algumas perguntas. Faremos parte de uma colônia espiritual dessas proporções quando desencarnarmos? Como vivemos? Escolhemos o bem? Buscamos a paz? Tudo está nas nossas decisões. Portanto, nós só precisamos, aquilo que a gente estava falando há pouco, nós só precisamos de hoje tomar decisões. Decidir o que é que a gente quer. E o nosso futuro depende das nossas ações. Porque um espírita não é aquele que é perfeito, um espírita é aquele que se esforça cada dia por melhorar as suas más tendências. E estamos todos aqui com o mesmo intuito, de trabalhar as nossas tendências para irmos
no caminho da verdade e no caminho da melhoria. Então, para isso estamos aqui, para isso conseguimos separar 30 minutos da nossa vida, 1 hora da nossa vida para nos ligarmos a Jesus, para estarmos aqui e vamos fazer a nossa prece de encerramento para que depois a equipa do passe nos possa tratar. Vamos fechar os nossos olhos, dar graças a Jesus, nosso mestre amado e amigo, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, aos mentores de cada um de nós, que nos acompanham, sabe Deus, depois quantas encarnações, velando para que a gente evolua e progrida, e dá graças a Deus nosso Pai, por essa oportunidade, por essa encarnação, por esse local abençoado onde a gente se pode reunir para aprender um pouco mais, para falar das verdades universais. E te pedimos, mestre amado e amigo, que hoje nós nos possamos unir a Ti em vibrações e que possamos enviar as nossas vibrações aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos afetos e principalmente aos nossos desafetos, aqueles a quem nós magoamos nesta ou noutras encarnações, pedindo desculpas pelos atos que a gente tenha cometido. Queremos pedir também por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles órfãos que, por esse mundo fora, sofrem de solidão, necessitam de ajuda e de apoio, por todos os idosos que, isolados em lares ou em casas, necessitam tanto de um apoio, de um abraço amigo. Em todos os presídios onde irmãos nossos tentam cumprir penas de erros terrestres, mas que a solidão os ataca também. E pedir por todos aqueles que sofrem de problemas de saúde, físicos ou mentais. Senhor, que Teu amor e as nossas vibrações se possam unir a Ti, possam envolver todos eles. Que possamos envolver também todos os governantes de todos os governos desse mundo, para ver se a paz se instala de uma vez nesse planeta que tanto necessita. E que possamos pensar também nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho, por todos os nossos irmãos da humanidade. E nós Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade. Nos acompanha por mais uma semana, como Tu fazes todos os dias, nos abraçando, nos acariciando, nos dando tantas dádivas, que se torna difícil a gente pedir algo para nós quando tem tanta gente à nossa volta sofrendo tanto. E nós Te agradecemos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.